Estamos nessa noite com a liberdade que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas e derramar o seu amor e a compreensão da sua santa palavra. Nessa noite eu quero perguntar para vocês a respeito das dispensações, se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu compreender. Esse é o momento de fazer essa pergunta, abrir o seu coração, para que nós possamos fluir dentro da graça do Senhor. Santo é o Senhor. Todos entenderam? Tem dúvida? O que é que precisa esclarecer um pouco mais? Deu para pegar uma parte, aí comecei a ler a apostila, né? E aí muitas das coisas que a gente tinha um conhecimento, mas sem aquela revelação, né? Sem aquela explicação, como mesmo as datas, né? Que em cada passagem que aconteceu, né? No tempo que a gente estuda, mas não tinha aquele ensinamento, né? Teve um norte, né? É, aí ficou bem assim, deu para esclarecer a parte do Jardim do Éden, depois até onde chegou, né? Abraão e foi, né? De Noé, teve a parte do dilúvio, né? Depois de novo veio outro processo, foi mais tantos anos, né? E ali embaixo tem cada data, cada ano, né? Que foi acontecendo, foi tendo os acontecimentos. Glória a Deus. Então foi muito gratificante e está sendo, né? O aprendizado. Estou lendo assim pausadamente, aí tem hora que volto até lá de novo para pegar mais um pouco. Então estou assim bem agradecida. Glória a Deus. Pelo ensinamento, né? E é isso aí, né? A gente tem que ir pegando aos poucos, tirando os esclarecimentos, que é muita informação, muita revelação. Não vou dizer a vocês que já ficou tudo, né? Aos poucos vai estudando. Né? Glória a Deus. É uma palavra de vida no Espírito, a qual a gente já vem aprendendo há um bom tempo, né? Mas essa parte está sendo assim bem esclarecedora. Glória a Deus. E muitas dúvidas, né, que a gente tinha, porque tipo, do primeiro tempo da criação de Deus até todo o tempo que passou, muitos anos, e a gente, se você for ler só, vai dizer, não, aquilo em seguida aconteceu, né? Mas teve um bom espaço de tempo, né? Cada ano maior, a data, inclusive, de cada homem cada ano que eles viveram, e a gente acaba lendo, mas não fica muito, né, causadamente. Porque ali vem a geração, né? Não é? Cada geração daquela ali, eles vão receber uma revelação. E tem outros que são a geração do diabo mesmo, né? Mas, quando você passa a compreender o tempo, né, os tempos, e você consegue separar, o seu entendimento agora fica melhor. Mais aberto. Então aquilo que estava fechado, há uma amplitude, né? Amplifica as coisas. Então por isso que é necessário meditar na palavra, né? Pedir a guia do Espírito Santo para que ele possa nos auxiliar, nos ensinar, nos guiar, e é necessário de vez em quando você fazer investimento para aprender um pouco mais, né? Você se conectar às lideranças, você fazer o network, e nesse network vai te levar a se tornar, né, um homem, uma mulher mais sábia diante do Senhor. Então você vai conectar um coração com o outro. Como é que conecta o coração com o outro? O servo lá, ele recebeu uma revelação e teve um direcionamento de criar uma escola. Então você vai agora aprender com o coração dele. E quando ele compartilhar seguindo a leitura da palavra e desmistificando as coisas, aí haverá o quê? A sua mente vai
clarear, vai ter uma claridade no seu entendimento. Você está entendendo? Mais alguém? Eu tive uma curiosidade, não sei se é assim, bem uma pergunta, é uma curiosidade que eu fui vendo as idades dos... É como se fosse os patriarcas, né? Eles tinham, a partir de 130 anos, 120 anos, eles geravam filhos. E depois desses filhos, eles viviam 600 anos, 700 anos, né? 900 anos. É porque ali você ainda está num processo de quem saiu do Éden e o processo da inocência, né? Inocência e o processo da consciência. Querendo ou não, como eu posso dizer, o processo da criação, a imagem e a semelhança de Deus, deu para esses homens a liberdade de viver muitos anos. Entendeu? Ainda estavam praticamente... Estava recente. Eles ainda não estão com aqueles pecadão ainda. Entendeu? Mas eles pecavam. Mas ali o Senhor chega a um ponto que quando o homem começa a pecar muito, aí ele fala, o meu espírito nunca mais vai habitar no homem. E eu vou reduzir o tempo de vida deles. Ou seja, eles viviam... Ali é graça. Mesmo eles expulsos, eles estão debaixo da graça. Então, debaixo da graça, querendo ou não, tem uma ordem de uma palavra de longevidade. E essa longevidade é a idade avançada. Só que ele vai ter que interferir no processo, porque os filhos dos homens, que é os homens que é os caídos, né? Aquela descendência de Cã, ali, aquela turma ali. Essa descendência começa a mandar o odor do pecado para o céu, e Deus aí, vou ter que dar um basta. Eu vou diminuir o tempo de vida, e quando passar de, acho que é de 60 a 80 anos, vai ser cansaço e fadiga. E a parte também ontem da revelação que o irmão falou, que eu achei muito interessante, que traz para a nossa vida hoje, né? Que ele falou sobre a promessa, que quando o homem tinha aquela promessa de Deus, Deus cumpria tudo que ele prometeu. Quando o homem descumpria a promessa, ele vivia como se fosse assim a parte do tempo Deuteronômio, que eles ficam no deserto. É Deuteronômio. Né? É Êxodo. Eles ficam lá rodando, até Deus tomar novamente aquela situação, para cuidar dele novamente. Em Deuteronômio também tem essa mesma eles falaram do Moisés fala. Então, foi Moisés? Moisés, que ele vai levantar Moisés, né? Moisés, aqui, no caso, ele disse, foi Moisés que é o pai da fé? Não, o pai da fé é Abraão. Abraão era o pai da fé. Ele deu a promessa a Abraão. Só que aí Abraão quis fez errado, né? Primeiro ele teve o Ismael, né? Ele foi ouvir Sara e teve Ismael, porque ele não acreditou na promessa. Porque Abraão ainda ele não tinha aquela conexão mais apurada com Deus. Ele estava vivendo baseado em experiência. Isso é isso que eu estou dizendo. Ele não esperou a promessa. Aí ele falando ontem, eu trouxe, no caso, para a nossa vida. Que às vezes Deus dá uma promessa a nós, aí essa promessa demora de se cumprir, aí as pessoas começam a morrer espiritualmente. Porque aquilo não aconteceu, né? Isso. Deus promete que vai fazer tal coisa, aí a pessoa também não segue os caminhos de Deus, segue aleatoriamente, da maneira que quer, não é assim? Não busca Deus de verdade, aí fica, como o pessoal fala, o pé no mundo, o pé na igreja, e aí Deus, o que é que Deus faz? O que foi que ele falou na oração? Que Deus aí se resguarda. E deixa a pessoa ali batalhando, batalhando para tentar achar aquela promessa, só que Deus só volta novamente quando ele se volta para Deus. Então aquilo ali ficou muito bem claro. Deus é bem Se você aceitou, você tem que seguir a regra.
né? Isso. Eu achei bem interessante aquilo. Isso tudo é baseado no que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Então Deus ele dá uma promessa e ele vai te dar uma direção. Se você quiser ter um relacionamento, você vai adquirindo experiências com Deus que vai te firmando. Mas se você não quiser ter experiência com Deus, você vai se tornando um crente vazio, é um crente tranquilo. Só para dizer que eu sou crente. É o crente que está de boa. Só que esse crente que está de boa, ele vai ter algumas vantagens, porque o diabo é esperto, dá algumas coisas que aquele crente vazio quer, que esse crente quer o quê? Ele quer prosperar, ele quer conquistar as coisas e quer permanecer indo para a igreja. O cão é esperto. O cão vai lá, não, eu vou lhe dar e você vai achar que é Deus. E você vai ficando mais preso às coisas materiais e não vai ter... Espiritual. Você não vai ter conexão com Deus. Você não vai ter relacionamento. E essa de não ter um relacionamento com Deus é o que você mais vai ver o quê? Tem gente que fica podre de rico. E se perde. Mas ele já era perdido. Ele só não sabia. Só que, ao ele se tornar podre de rico, revelou o que estava escondido. A pessoa se torna arrogante, soberba. Entendeu? Não é que Deus não quer que você tenha o dinheiro. Mas para Ele te dar, Ele te prepara. Você é obrigado a buscar a sabedoria e o conhecimento. Eu buscar a sabedoria e o conhecimento, baseado na cultura judaica, eles são levados não para a escola, eles são levados para os rabinos, com 8 anos, a aprender tudo que tem ali na Torá, e a mente deles abre de uma proporção e visão, e cai sabedoria e discernimento para a vida dessas crianças, ao ponto que elas se tornam riquíssimas. Já os que estão pro lado de cá, vai direto para a escola. Aprende as coisas naturais. Quando vai aprender o que é sobrenatural, já está carregado de informação e há uma distância gigantesca do ser humano para com Deus. E aquela criança judaica, ela sabe que não tem uma distância dela para com Deus, porque ela aprendeu, e isso é passado de uma geração para outra, ela vai aprendendo e vai passando. E quando você olha para a Bíblia, você enxerga que o Deus do seu pai, agora se você ouvir a minha palavra, se você seguir os meus mandamentos, eu também vou estender as promessas que eu dei para seu pai, para você. Ou seja, quando a criança tem um contato com Deus, que Deus fala com ela, Deus fala com ela dizendo assim: a paternidade que você tinha, eu sou o Deus do teu pai, e agora eu vou ser o seu Deus. O pai que você perdeu, mas agora eu serei o seu pai. Você está entendendo? Posso falar? Pode. É como ele desceu na sarça, falou para Moisés disse a Moisés quem era ele, mas ele não disse eu sou o seu Deus, ele disse eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, os deuses dos seus pais, dos seus antepassados. Ali ele se declarou para Moisés, mostrando a Moisés como ele teria que se apresentar dentro do pessoal, lá no Egito, que foi ele quem falou, foi o eu sou. E terminando a minha fala, eu ainda não terminei de ler, eu estou atrasada nas leituras, não vou mentir, mas eu quero como é que eu digo? Eu quero, se atentar. Eu quero continuar, eu quero me firmar lendo essas apostilas que está vindo lá para cá, porque é muito forte. Eu entendi algumas coisas
no culto aqui, da semana passada. Glória a Deus. Em termos de o tempo que passou, assim como Noé, o tempo que Noé passou, os 40 dias e tantos dias que Noé, depois a descendência de Noé, de Cã, de Jef, fui entendendo daí que foi daí que veio a nova criação, a nova formação do ser humano. É através dessa família de Noé. Isso. Né? Não foi assim? Da família de Noé, porque Deus tinha acabado com tudo, não tinha mais. Só eles ficaram. E daí por diante foi de onde veio Abraão, a descendência foi vindo e as pessoas depois desfez que Deus dispensou todos por causa da ousadia deles de criar uma torre para chegar no céu. E é isso, mas eu pretendo me continuar ali. Na verdade, isso aí é o principal. Ou você aprende essa parte da dispensação, ou simplesmente você vai continuar perdido na leitura da Bíblia. É necessário você se ater a esse ensinamento para você também, quando algum pregador ele começar a pregar, por mais que ele não saiba o que você aprendeu, você vai saber discernir o que de fato ele está falando. Porque assim, quando você tem uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, por mais que Deus use o pregador lá, o pregador ele vai entrar na linhagem daquilo que ele aprendeu, baseado nos seus parâmetros de conhecimento. Mas o Espírito Santo ele vem e ministra no seu coração mais informação, porque você agora está numa amplitude maior. Você não é melhor do que aquela pessoa. A base de conhecimento que você tem agora é diferente dele. Então Deus não pode revelar para ele aquilo que revela para você. Está entendendo agora? Glória a Deus. Então quando Deus ele fala para a gente meditar em sua palavra, é para que a gente venha ser cheio, ter o conhecimento, porque nós não fomos guiados para ir para um rabino, para conhecer o que está por trás de cada palavra daquela, cada número daquele, o que é que significa para Deus, o significado. Então quando ele pede para a gente meditar, para a gente entrar dentro dessa nova aliança, ele está querendo derramar em nós o que você na leitura não vai aprender, mas vai entrar em você através da oração em línguas. Você orando em línguas, o Espírito Santo traz a revelação do céu e coloca dentro de você. E na hora que você estiver fazendo a leitura da palavra no português, o Espírito Santo agora traz uma revelação para você daquilo que você recebeu no seu espírito. Está entendendo? Aleluia. É dessa forma. Tinha ficou alguma dúvida em relação à dispensação? Você entendeu tudo? Mundo? Não, que entendeu ou não entendeu? Entendeu? Hã? Eu achei interessante a Tu não entendeu, né? quem? Mundo. O mundo não entendeu? Não entendeu ainda a dispensação. Daqui a pouco a gente explica um pouco melhor a dispensação. Helen? Terminou? Entendeu? O que tu ia falar? Não, eu falei que eu achei interessante as dúvidas, que às vezes a gente nem pensa. Uma coisa quando fala, a gente começa a Tira pensar sobre diferente, aquilo. né, a dúvida. A dúvida é que a gente nem sabia que tinha, entendeu? Pois é, Por isso que é bom bate-papo. É por isso que de vez em quando é necessário haver uma participação de todos. Não é que um é melhor do que o outro. Quando você tem a humildade de você abrir o seu coração, de fazer a pergunta, pode até não ser a pergunta 100% fechada, mas que a gente consiga entender de fato o que é que você quer falar, para que a gente possa explanar o que está dentro da palavra. Você vai sair com um pouco mais de sabedoria e de conhecimento. Então, se você carrega essa sabedoria e o conhecimento, lá na frente o Espírito Santo ele pode usar de você dentro
do que você aprendeu. Mas se você se retém em não perguntar, porque na escola você fez alguma pergunta e foi boba, a pergunta boba pode tirar a dúvida de muita gente. Com certeza. Então você chegar, não, eu não entendi isso, tem como explicar um pouco melhor, a gente aprofunda. Com certeza. Então a resposta de Raimundo vai daqui a pouco. A gente vai entrar um pouco mais para ele compreender o que de fato é a dispensação. Tá entendendo? Tinha terminou? Já. Ellen, não ficou dúvida, nada? Você tá com vergonha ou você não quer perguntar? Tá certo. A hora é agora. Então vamos lá. Então não tem mais dúvida, só fica a parte de Raimundo, né? Vamos lá. Lembra que no começo eu falei a respeito que Deus me deu um direcionamento para conversar com o Roberto? Aí eu perguntei para ele, como é que tá os meninos, né? Não, até então tá bem. Porque se tivesse mal, ele também não vai falar. Eu falei, não, porque Robert eu vejo de longe, aí fala e tal, e cada um segue. Aí eu entrei no processo da religiosidade. O problema é que as pessoas hoje aceitam o Senhor e porque as doutrinas estão carregadas de religiosidade, por mais que você é inocente está chegando, você acaba absorvendo aquela religiosidade até o Espírito Santo ter amor por cada um de nós e começar a ministrar a verdade. Para te desprender da religiosidade. Aí eu falei, quando você olha para a Bíblia, então agora vai começar a responder a parte de Raimundo. Quando você olha para a Bíblia, na criação, o que é que tem na criação? Deus ele criou o homem e criou a mulher e colocou dentro do Éden. Pronto. Agora vamos lá. Eu peguei essa revelação com Medina e minha mãe escutou uma parte dessa revelação. Medina fala assim: quando o homem ele foi criado do pó da terra, do barro ali. Montou, modelou. Pronto. E a mulher foi criada de onde? Da costela. Pronto. Da costela do homem. A costela ela serve para quê? Não é para andar do lado. A costela ela serve para alguma coisa. Não, ela entendeu a mulher, mas ele falou a costela. Mas a mulher não podia olhar a costela? Sim, mas Mas não é simplesmente a costela. Está falando para que serve a costela. Para o quê? Alicerçar o corpo. Alicerçar o corpo. E o que mais? Você que está estudando? Você não estuda também. Mas você pode ter uma ideia. Você tem a base, você teve ciência. A costela ali, ela serve para quê? Para proteger os órgãos. O coração, ele está debaixo daquela carcaça ali que protege. Pronto. Quando um homem, ele agora casa, ele vai entregar o seu coração para a mulher. E a mulher é o quê? A proteção do coração do homem. Você entendeu agora? Então, quando você começa a compreender a base da criação, pronto. Isso aí, na criação ali, está chamado dispensação da inocência ou dispensação edêmica, porque é do Éden. Então, a dispensação do Éden. Então, quando Deus criou tudo ali, colocou o homem dentro do Éden, o homem ele é inocente. Ele não tem pensamento ruim. Então, nesse processo, enquanto o homem está debaixo da graça de Deus, ele é inocente. Ele não existe o mal sobre a vida dele. Mas quando o homem ele é induzido a comer o fruto proibido, esse fruto proibido leva o homem a ter agora uma consciência do bem e do mal. É conhecido como dispensação adâmica, porque agora ele recebeu um nome. Ele não tinha nome. Era o homem e a mulher. Mas quando ele sai do jardim, agora ele recebe o nome. Adão e Eva. O primeiro casal da humanidade. Ou seja,
Aí agora você está transitando dentro de duas dispensações. Dispensação da inocência e dispensação da consciência. Pronto. Quanto mais nós somos expostos à palavra, mais a Bíblia fala que nós somos cobrados. Correto? É. Pronto. Então, Raimundo está sendo exposto à palavra. Então agora, ele começa a entender que o que ele cometia de errado, isso é só um exemplo, tá? Ele cometeu aqui algo de errado. Mas agora ele foi exposto à palavra, isso aqui não é bom. Ele agora tem a consciência de entender, isso não é bom. Porque ele foi exposto à palavra. Aí eu conversando ali com o Roberto, explicando a respeito. Vou lhe explicar o que o povo hoje em dia não consegue compreender, a igreja, debaixo da religiosidade. Mas o Jesus, ele é tão simples, mas tão simples que eu vou passar para você quem de fato Jesus é. Aí comecei a explicar para ele. Deus, ele criou, ele mandou o seu filho, ou seja, quando eu entrei ali no Éden, expliquei para ele esse processo todo que eu estou explicando para vocês. Entrei no Éden e falei, pronto, o pecado da humanidade entrou por um homem. A Bíblia fala que a redenção tem que vir também pelo homem. E essa redenção, Cristo, ele se esvaziou. Como é que ele se esvaziou? A palavra fala que em Isaías capítulo 6 fala que Deus do céu faz uma pergunta, a quem eu enviarei? Aqui embaixo, Isaías profetiza, fala, a quem eu enviarei? E depois de lá do céu, Jesus agora aparece e fala, envia-me, Senhor. Aí, aqui embaixo, o profeta Isaías, o coração dele e a mente dele estava conectada com o céu nesse exato momento. E aí ele fala, envia-me, Senhor. Quando ele fala envia-me, Jesus ele é o verbo. E por ele ser o verbo, ele é a palavra. Deus tem que mandar o anjo chamado Gabriel para falar com Maria e dizer, Maria agraciada, mulher cheia de graça. Essa mulher cheia de graça, ele profetiza, você vai ter um filho, e esse teu filho se chamará Emanuel, Deus conosco, Deus caminhando conosco, ou seja, então, por ele, Jesus ser gerado por uma palavra, não tem sêmen nesse processo. Não, ele não pode ser um homem, uma criança gerada do pecado. Mas é uma criança que é gerada da inocência de uma mulher com a palavra e o Espírito Santo agindo. Está entendendo agora? Então, quando Jesus ali, ele agora nasce, cresce, e vai para a cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si todo o pecado, toda a maldição. Aí eu falei de maldição hereditária, falei sobre macumbaria, feitiçaria, tudo foi levado sobre ele. Ele levou. Então, quando ele está ali na cruz, ele fala em hebraico, telestai. Aí eu disse para ele, está consumado, ou seja, ele está dizendo, eu sou o sacrifício de Deus aqui na terra e o parâmetro da graça foi cumprida naquilo que o Senhor dispensou dentro da sua palavra, a dispensação que Deus fez para que ele cumprisse na cruz. Está entendendo agora? Conseguiu compreender, Raimundo? Pronto. Então, ali eu fui falando para ele do amor. Eu falei, ó, o amor de Deus, ele é tão simples que Deus ele vem para conversar com Adão, como pai, se revelando como pai, como amigo, como ajudador. E Cristo devolve essa comunhão de volta e dizendo assim, agora eu e você somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E para você receber esse direito, é só você aceitar Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Eu falei, Roberto, baseado no que eu estou te dizendo agora, apresentando Deus de uma forma correta para você, você gostaria de ter esse Deus na sua vida? Ele, sim. Por quê? Eu falei, hoje em dia, nós precisamos, quando entendemos o que de fato, o que Deus é, agora fica mais fácil compartilhar esse feito. Simples. Aí eu falei para ele, Cristo, ele menciona na sua palavra que o fardo dele é leve.
Então, enquanto eu não é revelada em mim a identidade de Cristo, eu não consigo compreender a dimensão do que é a graça de Deus. Você está entendendo? Então, quando vem ali Moisés, ali vai ser a dispensação da lei. Aí é onde eu fui que entrei com ele e falei assim: você lembra na Bíblia que tem uma mulher chamada, uma samaritana, que ela vai para o poço? Ele lembra. Falei, pronto, essa mulher samaritana, Jesus se apresenta para ela e fala: mulher, me dê um pouco de água. Aí ela falou: mas tu, sendo judeu, está me pedindo uma samaritana água? Aí, se tu soubesse quem fala contigo, você que me pediria água e eu te daria e você não teria mais sede. Ela: eu quero, e tu tem vaso para pegar essa água, porque o fundo é poço. O poço é fundo. O poço é fundo. Deus abençoe. Fundo é tudo. Mas é, dá mesmo, só. Foi ver. Glória a Deus. Está vendo que estão prestando atenção? Então ali o poço é fundo, né? Correção de Nair. Glória a Deus. Não, o poço sendo fundo ali, essa mulher, ela quer dessa água que Cristo está dizendo que vai dar para ela, que ela não vai ter sede. Ou seja, ela não queria mais ter esse trabalho de ser julgada ao ponto de buscar água. Ela queria agora ser saciada. Aí ele fala assim: vai e busca o teu marido. Ela: mas eu não tenho marido. Falar-te bem, porque até esse que está contigo não é o teu marido, tu já tiveste 5 maridos. Ou seja, ele tem que se apresentar para aquilo que ela conhece. Ela conhece a lei e os profetas. Ela fala assim: eu bem sei, vejo que tu és profeta. Agora ela acredita nele. É diferente. Ele falou do que ela era ali naquele momento. Isso. Então, quando ele fala tu tiveste 5 maridos, e esse inquilino que está aí também não é teu marido. Você está entendendo isso? Então, os 5 maridos representam a lei. A dispensação da lei. O derramamento dos profetas. Aonde vai surgir a escola de profetas e tudo. Pronto. Mas ele que é a graça. E o sexto não representaria? O sexto não é ele? Nele como homem? A graça, a nova aliança, ele está se apresentando como o marido dela. Jesus não é o marido, o noivo da igreja? O noivo que é esperado por cada um de nós? Pronto. O sexto não é seu. O sexto não é, porque aquele é um inquilino. Está entendendo? Já tinha 5, estava com que ia formar 6, mas não era ele. Tá? Não era ele. Seu ainda. Mas quando ele se apresenta como profeta, essa mulher não quer mais marido. Porque o verdadeiro marido aparece para ela como profeta, anunciando para ela uma palavra de conhecimento. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele vai te condicionar em algumas vertentes que vai trazer palavra de conhecimento, que você pode entrar em profundidades, a qual não foi te dita, mas o Espírito Santo tem a capacidade de trazer à tona e ela entender. Aí é homem de Deus. Aí é uma mulher de Deus. Porque eu não falei isso para ninguém, mas trouxe à tona. Está entendendo? Então, nesse processo de passar para ele o Cristo de uma forma simples, o Deus da forma que ele é, aí depois chegou palito, né? Gel. Falei: você chegou agora, mas para você entender o que nós estávamos falando aqui, eu fui explicando para ele entender. Aí eu disse assim: esse Jesus que está sendo apresentado da forma correta, você também queria? Ele quer. Mesmo você sabendo que você falha, você vai errar, mas se você tiver humildade de dobrar o seu joelho e convidar Jesus, o Espírito Santo, para sentar na cama, e você abrir o seu coração e dizer para ele: me ensina, me ajuda a entender a palavra de Deus, a compreender os propósitos do Senhor, para que quando eu entender, e se eu não entender e eu errar, continue tendo compaixão, continue compartilhando o teu amor, para que eu possa entender, e quando eu entender, eu não vou errar mais. Você está entendendo?
Aí ele, não estou entendendo. Eu falei, é esse Cristo que precisa ser apresentado às pessoas. Então, quando você começa a discernir a dispensação da graça de Deus, a nova aliança, você compreender o que é que Deus quer de fato com cada um de nós, tudo muda. Está entendendo? Olha, Fala. Adão, né? Me deu glória a Deus. Ah, tá. Eu sei que a gente falou uma coisa. Adão e Eva só tiveram filho que saiu do ali. Por quê? Porque quando eles cometem o pecado, eles são convidados a se retirar. E ao ser convidado a se retirar, antes foi liberado uma palavra de crescei e multiplicai-vos. E eles só puderam crescer e multiplicar fora do Éden. Porque foi expulso, não pecou? Ele que o partido foi multiplicar. Ele, Deus proferiu, porque ela que trouxe, foi induzida pela serpente, que era amiga dela, a comer o fruto e achar bonito o fruto e ir compartilhar com o marido. Por ela ter compartilhado essa artimanha de Satanás, Deus falou, você vai sentir dores de partos. Agora aí outra coisa. Antes deles não tinha ninguém. Não. Mas se eles não pegassem, a gente não estava vivo. Como não? Mas se depois deles nasceu a gente? Se Deus liberou uma palavra, agora Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos e se espalhai na face da terra. Não, rapaz, se eles não pecassem, a gente não ia nascer. Como que não ia nascer? Você ia estar dentro do jardim. Porque o jardim é na terra. Não ia ter morte, Não ia ter morte. não ia ter pecado. Não ia O diabo não poderia reinar. Tudo isso não ia acontecer. Entendeu agora? Mas quando Cristo restabelece essa comunhão de volta, Ele manda o Espírito Santo para nos guiar toda a verdade. Tá entendendo agora? Vamos ler aqui para depois ninguém dizer que a gente não leu nada. Sempre tem um rebelde. Sempre tem um rebelde. Não teve palavra, não? bem conhece, né, irmão? Ela disse, eu já ia dizer dele. Já que até poder tirar o véu. Tá confessando? Vai? É como se fosse dentro de uma sala de aula, só com o sapato da caneta Mas na sala não e o caderno. Abra sua Bíblia no livro do Santo Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 10. É pra mim. João 1,10. João 1, 10. Ele fala aqui na Igreja Católica, o Santo Evangelho. Pronto. Todos acharam? Vamos lá, fazer a leitura com a guia do Espírito Santo, para ninguém ficar triste. E fala assim, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pronto. Glória a Deus. O que é que está dizendo aí? Deus enviou o seu Filho para a terra. Mas a terra, o povo da terra não recebeu. Não o reconheceu. E por mais que eles estavam lendo os livros do Pentateuco, mesmo assim não conseguiram entender que o Messias já estava entre eles. Mas os astrólogos, ao olhar para as estrelas, entenderam que
o Messias, o rei, tinha acabado de nascer. Você está entendendo isso aí? Santo é o Senhor. Aleluia. Então quando você olha ali para a palavra e olha para o Velho Testamento, você tem que encontrar Jesus. Olha para o livro de Jó. O livro de Jó, olhando assim, no olho natural, é uma situação que é impossível de um homem cumprir. Mas Jó está falando de Jesus. Tudo que Jesus passou, Jó passou. Quando você olha para José do Egito, ele foi vendido como o quê? Jesus foi levado para a cruz como? Você pegou? Você está entendendo isso? Então quando você olha, ele depois, José foi levantado como o quê? Como governador. Jesus foi levantado como o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. José recebe o anel. Jesus, quando ressuscita, ele faz o quê? A mim foi me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Olha José. Olha Jesus. Você está entendendo? Tá lá e tá cá, lá e cá, lá e cá. Então quando você vai olhando para a Bíblia, você vai ter que encontrar Jesus. Se você não encontrar Jesus, você ainda não recebeu a revelação da graça na sua vida. Você precisa receber a revelação. Quando Paulo está ali num processo difícil, dificultoso, e ele ora, aí Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está forte, você está fraco. Mas quando você está fraco, é aí que você está forte. Porque quando eu me acho poderoso, eu estou orgulhoso. Estou cheio de orgulho. Aí eu estou fraco. Mas quando eu reconheço que tem limitações na minha vida, ele vai aparecer mais fácil. Porque é por causa da graça. A tua graça me basta. O que ele está dizendo para Paulo? Para de orar dentro dessa situação que você está orando. Mas eu estou te reafirmando que a minha graça te basta. Por ele buscar, por ele receber o Espírito Santo, por ele orar em língua, o que é que a palavra fala mais à frente? Diz assim, que Paulo, eu trabalho mais do que todos vós. A graça te capacita a você ganhar benefícios. É a graça que faz isso. Por isso que ele trabalha mais do que os outros. Porque é a graça. Se você tem graça, você tem tudo. Se a graça for revelada para você, você tem tudo. O que a gente estava conversando mais cedo foi a respeito que, por mais que as coisas tenham hora que está um pouco difícil, mas Deus tem mostrado para nós que não tem faltado nada. Glória a E é verdade, glória a Deus, é verdade. Deus. Eu sempre comentado isso. Você chega ali, você paga as suas coisas, sobe um dinheirinho, você compra aqui, você vai para ali, você vai para cá, acho que não vai dar, daqui a pouco o dinheiro dá uma esticada. Estica, porque parece que o dinheiro foi. Porque agora foi revelado para você a graça. Acabou de fazer o mercado, pronto, o dinheiro não vai dar mais para comprar nada. Daí, glória a Deus, olha. É assim mesmo. Está entendendo? Glória a Deus. Então, quando o verbo ele é revelado para nós, a palavra, quando Jesus se apresenta, então olhe para a Bíblia assim. Ó. Jesus agora ele está na cruz e a mãe, aqui é a sua mãe. Aí ele responde. Esses, mulher, agora é Deus falando, esses são os teus? E diz na palavra que depois da lei eles não se separaram mais, ficaram juntos. Está entendendo agora? Ouviram a palavra.
Então, em alguns momentos, você vai ver que Deus aparece na divindade dele em Cristo falando: mulher, eis aí os teus filhos. Filhos, eis aí a tua. Está entendendo? E quem é a tua mãe? A palavra. A palavra é a tua mãe. Então, se você honra a palavra, você honrou a sua. Se você honrou a sua mãe, você vai ser bem sucedido. Aleluia. O que Deus sempre está falando? Guarda a minha, Palavra. segue os meus, Mandamentos. andai retamente. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, que você vai ser bem. Sucedido. Olha aí. Glória a E Deus. honrar pai e mãe é a mesma coisa de honrar a palavra e o pai. É. Então, se você desonra a palavra, você desonrou sua mãe. A sua mãe, palavra. Eu falo mãe física. Não, se você desonrar seu pai, é mais fácil você desonrar a palavra, né? Isso também. Vamos do pai físico. Do pai físico, você desonra seu pai, os seus dias vão ser encurtados na face da terra. Tem uma promessa. É isso, que dá no mesmo. Né? Dá no mesmo. Porque se o pai e a mãe é sagrado, o pai físico, o pai e a mãe é sagrado, e o pai espiritual e a mãe espiritual, que é a palavra, também é sagrado. Sim, Dá uma ênfase dos dois. é isso. Então, quando você mantém uma comunhão com a sua mãe, palavra, sua vida tem que mudar. De dentro. Então, a graça, a nova aliança, ela te dá esse direito de você caminhar como filho. E você caminhar como filho, você vai fazer uma simples oração. E observe, a oração mais simples, ela tem efeito de cumprir mais rápido. E a oração carregada de informação, ela demora. Agora deixa eu te dar um detalhe. Existe um idioma do céu. Todos concordam com isso? Existe o quê? Um idioma do céu. Do céu. Qual é o idioma do céu? Falar em línguas. Falar em línguas. Falar no Espírito. Quando você ora em língua, a gente entende que você recebe revelação. Revelação. Então, se você recebe revelação, também você vai receber o quê? Transformação. Mudança. Agora preste atenção. Se você ora em línguas, o diabo não sabe. E tem coisas que também você não sabe. Mas Deus sabe. Então existe o idioma do céu, porque muitas das vezes você insiste em orar em português. Provavelmente é mais fácil. Mas se você ora em português, você está na dimensão da onde? Da terra. Mas como é que eu vou saber o que eu vou Eu ia dizer isso a aqui Deus? agora. Orando em língua, você só Mas tem eu que vou- Se você fizer as práticas espirituais de oração normal e depois oração em línguas, você vai receber edificação no seu, e quem tem que saber é Deus. Mas não é que eu estou xingando em língua assim. Não tem como xingar em línguas. Se você xinga em línguas, você está acompanhado de coisa ruim. Mas eu não sei o que eu vou estar dizendo. Não é para você saber. Se você fala e você sabe, você tem um dom de interpretar. Aí já é outro Fala que dom. o Espírito Aí já é outro testifica dom. o seu Espírito. Isso. Então você não tem que entender. Quem tem que entender é o Espírito e ele manda para você. Quando você ora em português, você entende. A sua mente entende que você está orando. Mas quando você ora no seu espírito, a própria palavra fala que seu espírito tenta entender e, ó, eu acho que eu estou na carne. Ela vai tentar te convencer a você não orar em línguas. Entendeu agora? Porque está em Coríntios. A carne diz que A carne, eu acho que eu estou imitando. Eu estou imitando um pastor aí. A oração dele é desse jeito aí. isso. Quem é que falou para você? A alma. Mas o seu espírito não te disse nada. Ele quer que você continue com as práticas espirituais. Então, orar em línguas te leva para a dimensão do reino. Agora vamos um pouco mais. O homem ele foi formado do quê? O pó da terra. Do pó da terra. Pronto. Só que Deus ele deu um comando para o homem. Ele disse: governai, governar a terra. Na terra. Pronto. E na nova aliança,
esse direito continua funcionando? Continua. Por quê? Porque a gente está seguindo agora a aliança da graça e está escrito na palavra que a gente, Jesus deixou para nós o poder de governar, Pronto. de ter uma autoridade, né? Assim que está na palavra. Tá vendo? Estão aprendendo. Glória a Deus. Governar, entendeu? A gente tem o poder de profetizar, o poder de expulsar, o poder de botar a mão no enfermo ser curado. É. Não é poder? É o Isso. poder que Jesus deixou para nós, está no Evangelho. Mas é Jesus que tem que fazer? Não. Mas tem uma ressalva. Vá. Nós temos que estar tornados Isso. Então, para a gente ter essa autoridade. Porque não adianta a gente dizer, Deus deu isso tudo, Jesus deu isso tudo. Se a gente não se adornar, não fizer, né? Não se trabalhar no revestir Espírito, na palavra, com o poder que está na palavra, aí a gente vai Você- fazer o que foi feito com o profeta lá vai dizer, no passado. não te conheço. Eles não conseguiram expulsar. Isso. Pronto. A doença, ela vai ficar onde? Na carne. Quem tem que mandar embora? A terra. A terra. Porque nós vimos da terra. Mas não é a terra do chão. A terra é você. Tá entendendo? Mas receba outra revelação. Se você compreender, você entende a compreensão assim, da adoração, e você entender a compreensão que você agora é o altar da nova aliança. Você entende isso? Antigamente os altares eram feitos de quê? De pedra. De pedra. Pronto. Mas agora você, na nova aliança, você vai fazer um altar de pedra? Não. Porque você agora é o altar. Ah, Porque quem mora dentro de você? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo mora dentro de você, tem que ter um fogo que tem que queimar. Você concorda comigo? Pronto. Se você começa a ter essa consciência que o Espírito Santo está dentro de você e ele queima, você tem que fazer o quê? o fogo não pode. Proferir que aquela doença seja queimada porque tem O fogo. fogo dentro de você. Aleluia. Glória. O fogo cura. O fogo sara. Fogo purifica. O fogo purifica. Glória a Deus. Se a carne ela está enferma, e existe fogo dentro de você, na nova aliança, vem de dentro Para fora. para fora. Então eu tenho que ter essa compreensão. Eu tenho que entender isso. Que é de dentro, tem que ter fogo dentro de mim. Está explicando. O fogo queima em O mim. fogo não pode apagar. Deixa A chama queimar, tem que deixa estar acesa. queimar. Está entendendo agora? Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Então quem é da graça, quem é do mundo, não vai conhecer o Jesus. Mas você foi apresentado a um Jesus simples. Você vai apresentar o Jesus como? Sim. Simples também. Foi onde eu falei para Roberto. Roberto, eu estava na festa, 12 horas de cachaça. Na hora que eu fui curado da cachaça, eu olhei para o relógio, era 3 da manhã, e 3 horas da tarde eu comecei a beber. Foi na hora que eu entrei na festa. E aí eu comecei a entender que era Deus, porque Ele falou meu nome, e dali eu comecei a traçar uma rota de querer encontrar essa voz. Aí eu falei, nós fomos ensinados, e todos nós éramos católicos, né? E só ia para a igreja uma vez no ano. Não vê nada. Ou quando tinha um batizado de uma criança da família e nós íamos. Então, dentro do ano iam 2 ou 3 vezes, quando ia. E nós recebemos essa cultura, mas não fomos ensinados. A gente só recebeu. Aí eu fui falando para ele entender. Eu falei, agora eu vou aprofundar um pouco mais. A religiosidade, trazendo à tona, ela é uma taça de Satanás que o diabo dá para a igreja. E a igreja vai tomando uma dose. Isso foi hoje? Todo dia. Foi hoje, gradativamente. Vai tomando essa dose de religiosidade. E a gente é imputado isso na nossa vida. Porque a gente é inocente. A gente acabou de chegar. E a gente vai crer em quase tudo.
Mas depois que o Espírito Santo nos ensina, a gente vai, isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso não presta. E aí você vai encontrando a luz de Deus. Aí eu fui explicando para ele, quando Deus falou, criou o céu e criou a terra, e a palavra fala assim, que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, Deus desceu e falou assim, haja luz, e houve luz. Pronto. Se você para e analisa assim o seguinte, houve uma rebelião no céu, que o diabo caiu na terra, e a cauda do diabo arrastou uma terça parte dos anjos e caiu na terra. Deus teve que descer. Mas primeiro ele colocou ordem lá em cima. Por isso que você vê, criou o céu. Ele botou uma ordem lá em cima. Então ninguém se rebela mais. Depois ele desce para criar um lugar para o diabo ficar. E depois que ele cria o lugar que o diabo vai ficar aprisionado, aí agora ele vai e faz, haja luz. Quando houve luz, ele disse que a terra estava um caos. A Bíblia fala que a face da terra era sem forma e vazia. Aí Deus diz assim, e haja porção de terra sobre as faces das águas. A terra aí, ó, ela surge. Então quando você começa a olhar para a Bíblia e ver a graça agindo, a voz dele saindo, ou seja, então você entende que a graça é uma palavra direcionada. E essa palavra direcionada, Cristo deu autoridade, colocou dentro de nós o Espírito dele, para quando sair uma palavra, o Espírito sair confirmando. Então, quando ele disse, haja luz, e houve luz, ele botou as coisas em ordem. Depois ele cria o homem e bota dentro do jardim para o homem desfrutar. Quando a graça de Deus ela começa a abrir o nosso entendimento, nós começamos a desfrutar melhor das coisas. Enquanto eu não entendo, eu não desfruto. Todos entenderam? Todos estão compreendendo? Tudo é por uma palavra. Então hoje ele saiu entendendo quem Deus é, quem Jesus é. E agora teve uma consciência de dizer, não, esse Deus eu quero. Ele confessou, não, esse eu quero. Porque foi apresentado da forma certa. Agora imagine cada um de nós compartilhando dessa forma para um amigo, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, nas repartições públicas, está ali, senta e vamos falar um pouco do amor de Deus. Sem religião, tá? Sem religião. Só falar do amor. Você já examinou nas Escrituras como Deus criou as coisas? O amor dele. Como ele criou os pássaros. E você começar a compartilhar essa linhagem, essa visão. A pessoa vai acompanhar com você. Porque você não está carregado de religiosidade, de doutrina. Você está carregado de amor. E amor todo mundo quer. Até o ladrão quer amor. Ele quer se sentir amado. Então imagine você chegar e levar para ele esse amor. Jesus ele tem um plano maravilhoso para você. Mas você ainda não entendeu. E por isso que as coisas apertou na sua vida e você foi para esse caminho de levar um pouco mais de benefício financeiro para dentro da casa, porque a sua mãe passou algumas dificuldades. Você vai entrando numa visão, ele se desprende, ele já sabe que não é normal esse negócio. Espera aí, pô. Quem falou para ele esse negócio? Quem falou para ela? Você não foi para lá para afrontar o diabo, você foi para lá para mostrar o amor de Deus para aquela vida. Nem um cão vem atrás de você. Até o cão vai bater. Pô, eu sou do outro lado, mas não, estamos fazendo que nem o menino ontem, né? Conjecturando, né? Contando uma história. Está entendendo?
Imagine até as entidades bater uma continência para você. Você não viu. Mas, pô, esse cara aí é diferente aí, viu? Esse cara aí não ofendeu, não humilhou, não amarrou nós, né? Lá ele. Até eles vai bater papo entre eles. Pô, véio, aquele cabra ali é diferente, aquela mulher ali. Você tá entendendo? Deixa eu continuar fazendo o que eu Você saiu na contramão gosto. de todo mundo. Você já chegou com amor. Você chegou lá diferenciado. Então nós precisamos ser diferentes. Amém, glória a Deus. É passar esse amor, essa visão adiante. E eu estou nessa missão agora. Compartilhar esse entendimento com as pessoas. Amém, glória a Deus. É, passei ali no mercado e falei, ó, vamos voltar ao podcast aí que tá todo mundo assim, sem falar do amor de Jesus. E, não, tem que voltar aí mesmo e falar do podcast. Ou seja, o povo quer. O povo quer ouvir. E nós precisamos compartilhar. A sua missão antes de sair da terra é compartilhar. É parar de medo. É parar de achar que alguém vai te julgar. Não, fale. Mas fale com amor. O Espírito Santo me guia aqui. Me ajuda. Eu vou falar do Senhor. E como é que eu vou falar do Senhor se o Senhor não me usar para falar do Senhor? Aí eu vou aprender um pouco mais. A humildade. Lembra que Fábio sempre fala? De ir pregar e convidar o Espírito Santo para subir na tribuna. E tem pregador que sobe e deixa o Espírito Santo sentado. Isso acontece. Você entende? Foi leve dessa forma hoje? Você consegue passar adiante? Com certeza, em nome de Jesus. De forma simples? Se não lembrar de tudo, pede o Espírito Santo com humildade e ele ajuda. E a gente chega lá, em nome de Jesus. Porque a autoridade do crente não vai ser, você está repreendido, você está amarrado. Não, a autoridade do crente é você ter a sua identidade revelada. E você sentar para conversar de forma simples, não querer empurrar Jesus goela abaixo, não é querer botar a doutrina em cima da pessoa, não. Você vai, vamos falar do amor. E aí você vai entrando. Quando ela vê, ela já está envolvida, meu amigo. Ela foi envolvida porque quem é o amor, a Bíblia fala que Deus é amor. Então, se Deus é amor, você convidou Deus para apresentar para aquela pessoa. Eu vou lhe apresentar aqui o amor de Deus. Então, quando essa pessoa for para casa, ela vai meditar. Pô, foi me apresentada ali uma forma de oração diferente. Mesmo eu sendo pecador e reconhecendo que sou pecador, eu posso dobrar meu joelho e falar com Deus, Ele vai escutar e o Espírito dele vai me ajudando. Essa pessoa vai querer ou não vai querer? Sabendo que ela falha. Aí eu falei assim também para Roberto. Os homens mais ricos hoje do Brasil, eles estudam Salomão e lê o livro de Provérbios ali. E aprende princípios e vai aplicando na sua vida e vai se tornando ricos em conhecimento, em sabedoria e financeiro. Ele falou, faça aí 1 ano você fazendo isso aí, 1 por dia. Quando você for apresentado aquele princípio e aí quando você vê, aí eu fiz assim, nós somos homens, agora vamos falar de forma simples. Tem uma moça ali, bonita, tudo mostrando. E uma moça bem vestida. O que é mais bonito? A que está mostrando tudo e não tem mais o que ver? Ou a que está tudo fechado e desperta o interesse? Nós estamos falando aqui como homem. Ele não, a que está bem vestida. Você entendeu? É só levar do jeito certo, pô. Você entende. Você compreendeu? Então, essa é a mensagem de hoje. Amém. Se não ficou nenhuma dúvida, todos saíram com mais conhecimento, né? Mais conhecido. Deus seja louvado.